Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos conversar com um empresário e palestrante que eu conheci há pouco tempo numa rodada de negócios, meu amigo Elias Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Meu amigo, a pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como que você se tornou um empresário? Como você se tornou um palestrante de sucesso nos dias de hoje? Marcelo, tudo começou em 2003, né? Onde eu trabalhava em CLT e fui demitido de uma empresa onde eu ganhava bem. Depois eu tive a dificuldade para entrar no mercado de trabalho, porque naquela época as empresas não rebaixavam salário. Então eu não conseguia encontrar um emprego para receber o mesmo, ou a menos eles não rebaixavam a carteira. Aí eu fui para trabalhar numa empresa pequena, né, por 10 meses, e eu falei assim, eu não vou trabalhar mais para ninguém. A partir de agora, depois de 10 meses eu pedi as minhas contas para mandar embora. Eu vou abrir meu próprio negócio. Mas fazer o quê? O desafio, né? O desafio. Porque as pessoas têm medo. A CLT, eu falo que ela escraviza as pessoas. As pessoas falam assim, eu tenho o meu todo mês. Só que você fica ali travado todos os meses, né? Exato. Então, eu estava pronto para isso. Então, eu saí da CLT e conheci um amigo, propomos uma ideia da gente abrir uma administradora de condomínio, para prestar assessoria para condomínio. Nós começamos, crescemos, 2005, eu separo dessa sociedade e abri a minha própria empresa, e daí continuei com mais outras empresas. Eu sempre gostei de falar em público, desde pequeno eu sou um cara que fala pra caramba, né? Gosto muito de falar, e comecei a fazer palestra para empreendedores, para ajudar as pessoas. Nós vamos entender aí no longo da nossa conversa onde eu quebrei, onde passei por um monte de dificuldade, recuperei. Então eu ajudo pessoas a enfrentar o desafio e não ter medo do empreendedorismo. Legal. É o que Enzo Ferrari dizia lá no passado, né? Sociedade é bom em número ímpar, menor que 2, né? É ter o próprio negócio. A gente sabe que é um grande desafio. Quando você saiu do CLT e você falou assim, não, agora eu vou empreender, quais foram os desafios iniciais e o que passou na sua cabeça? Teve apoio, não teve? Quebrou, caiu, continuou? Como é que foi esse processo? Na verdade, Marcelo, quando você decide a seguir, né, a carreira no empreendedorismo, abrir o seu próprio negócio, você ter a sua empresa ou ser um profissional liberal, o apoio é um pouco difícil, porque as pessoas não entendem o que você está passando. Eles não conseguem enxergar o que você está enxergando. Então, muitas vezes, a própria mãe, o próprio pai, até a esposa ou alguém parentesco, fala o seguinte, olha, você está trocando certo pelo duvidoso. E as pessoas, ela fica com aquilo porque todo mês ela tem um salário e as contas para pagar. Então, o maior desafio é falta de apoio. O pensamento é por proteção deles, né? Não é porque não gosta, lembrando disso. Exato. Quando a mãe, o pai, a esposa, ela dá esse conselho, não é porque quer ver o mal. Exato. Ela quer proteger essa pessoa. Então, eu sofri porque eu não tive praticamente apoio, não me atrapalharam, mas também não teve alguém para grudar na minha mão. Fui só para cima e deu certo. E toda transformação traz aprendizado. Sim. Quais foram os aprendizados que você teve nessa transição? A transição é o seguinte, quando você é CLT, a pessoa ela tem 30 dias de trabalho, ela ganha ali o salário, ela sabe quanto ela vai faturar naquele mês, tá tudo certo, então ela pode fazer as contas, os compromissos baseados no que ela vai ganhar. Quando você passa a ser um empreendedor, você não tem fixo, é você que vai fazer esse fixo. Exato. Mas as tuas contas, ela continua sendo igual, ou seja, você tem a tua despesa pessoal, casa, família. O desafio é o medo de você não virar uma bola de neve nas suas contas, porque você precisa vender, precisa faturar. Então você passa por esse desafio. Aí o que você tem que agora ser? Você ser o próprio patrão, você ser o próprio funcionário, você fazer essa figura dos dois. Então eu sou o patrão meu mesmo, mas também eu vou ter um compromisso, porque as pessoas, Marcelo, é o que se engana, é o que leva muitos empresários à falência, é quando ele deseja abrir o seu próprio negócio, ele acha que vai ter a liberdade absoluta de tudo, tanto na parte financeira, tanto na parte de tempo.
E quem vai controlar o seu tempo? Porque se você é uma CLT, você entra um horário de trabalho, carga de 8 horas. Se você é empreendedor, um profissional liberal, é você que determina as suas regras de trabalho. É verdade. Então você ou pode trabalhar demais ou trabalhar menos, eu posso sair o que eu quero, eu posso gastar o que eu quero no momento que eu pensar. Não é bem assim. Esse é o desafio, porque você vai controlar a sua própria vida sem interferência de ninguém por trás. E tem gente, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas que mistura, né, a conta do CNPJ com a conta do CPF da empresa, né, no caso. Tem gente que tem eu pego daqui, daqui a pouco eu devolvo. E aí vai virando uma bola de neve, né? Justamente. Esse é onde acontece, eu vejo nessa experiência no mundo empresarial de 23 anos, com a falência de uma empresa, daqui a pouco vamos contar sobre ela, aonde as pessoas misturam o CPF com o CNPJ, vira um imbróglio no financeiro. A pessoa não consegue separar, ele vende durante o dia, no final ele acha que todo o dinheiro que entrou é dele, ele pode gastar, vou no shopping, vou trocar de carro, vou passear, e na verdade a empresa ela tem um compromisso mensal. Então, se o empreendedor, alimento, né? A mistura do CPF com o CNPJ é um dos requisitos que mais leva os empresários à falência. E, assim, as empresas que crescem rapidamente e não têm estrutura, você considera algo perigoso? Muito perigoso. Por quê? Eu comparo uma empresa, eu tenho uma comparação da empresa como uma casa. Você imagina uma construção. Você pode fazer uma casa muito rápida, essa construção muito rápida, ou você pode demorar um pouco. Se você construir e não ter o alicerce suficiente para sustentar essa carga, essa casa ela pode até se manter de pé, mas se vier uma tempestade, se vier qualquer interferência externa, ela pode abalar e ter rachadura e até cair. Então o empresário ele precisa crescer com solidez. Quando eu entrei em 2003, eu estava em uma CLT, eu abri uma empresa. No primeiro ano dessa sociedade, eu comecei a ganhar muito dinheiro, porque eu sou um bom vendedor, eu gosto de falar bastante. Então, o cara que fala, você vende muito rápido. Já tem a vantagem ali. Já tem a vantagem, né? Então, assim, no primeiro ano, eu tinha saído de uma CLT, antes que ganhava bem, meio que eu quebrei, depois fui para o mercado CLT novamente, já com um salário muito baixo, não dá para fazer muita coisa. Quando eu fui para a minha vida empresarial, quando eu comecei a ganhar dinheiro, a primeira coisa, Marcelo, que eu fiz foi na loja, eu e meu sócio, nós dois tiramos 2 carros zero. Foi a pior loucura. Porque a gente não olhou para a empresa, a gente achou que ia gastar. Então eu comecei a ter porque você, assim, as pessoas, assim, qual é o erro, a cultura do nosso Brasil? Eu vou falar do Brasil porque eu não conheço fora, então eu tenho que falar do meu país. Não tem educação financeira, não ensina a ser empresário. Porque ser empresário não é vocês assim, hoje eu quero vender camiseta, eu vou lá no Brás em São Paulo, ou no outros países, Goiânia, outro lugar que vende roupa, eu compro, abro a loja e coloco. Não é assim. Não é assim. Você precisa se preparar para isso, entendeu? Então, as pessoas, por saber que é como se fosse, entre aspas, ele administra a sua própria vida, ele acha que ele vai administrar a sua empresa. Então ele não quer buscar conhecimento, ele não quer buscar nenhum preparo, não quer interferência de ninguém. Eu sei vender e eu sei fazer gestão. Marcelo, ninguém sabe nada, a gente aprende, ele precisa ser ensinado. E isso não acontece no mundo empresarial. As pessoas abrem as suas empresas, aí tem a sorte, quebra, tem uns que nunca mais voltam, quando não quebra, patina, não sai do lugar. Ao invés de trazer um conforto, vira um pesadelo para a vida do empresário. Mas quando esse empresário for inteligente, que ele busca conhecimento, que ele se prepara para isso, que ele ouve, olha para quem quebrou, olha os erros dos outros, ele impõe em prática, com certeza ele vai construir um negócio muito sólido. Perfeito. E você comentou aí que você teve um desafio, quebrou, vamos dizer assim, usar essa palavra, ela é pesada, mas é realidade. E você está falando de erros. No teu caso, qual foi o maior erro que você trouxe para a consciência e você não quer repetir? Então, quando eu saí da sociedade em 2006, eu abri minha própria empresa. Então eu peguei a minha sociedade, a gente estava passando, estava bem, mas o meu sócio, a gente tinha algumas divergências. Eu abri mão dessa empresa, eu não quis nem receber, porque eu podia receber a minha parte, 50%, eu doei a empresa para ele. De tanto que eu estava assim, meio irritado da vida, comecei do zero, novamente. Do zero, absolutamente zero. E em 6 meses eu estava maior do que a empresa que eu deixei. Que legal. E eu comecei a crescer muito, muito dinheiro, muito faturamento. Comecei a colocar um monte de pessoas para trabalhar, uma equipe muito grande que eu tinha na época.
E acontece que eu entreguei a empresa na mão das pessoas, né? E misturei o meu CPF com o CNPJ. Então eu não tinha limite. Quando eu ia almoçar, gastar, o dinheiro da empresa estava tudo numa conta só. Então eu não tinha limites nisso daí. Foi o pior erro que eu tive, foi não fazer essa separação. E o erro mais grave que eu tive é porque assim, Marcelo, nós somos bons. Eu demorei a aprender, mas eu aprendi. Nós somos bons, não em tudo, em alguma coisa. Eu me considero, e não é nenhum tipo de orgulho, as pessoas muitas vezes têm medo de olhar para si e ver suas qualidades. Você tem que saber a sua qualidade. Exato. E não é, mas eu vou ser politicamente correto. Não, eu sou bom nisso, você tem que falar. Eu acho que isso não é soberba. Não é soberba. É só você assumir. Entender, eu sou bom nisso. Exatamente. Então eu sou um bom vendedor, eu sou um bom estrategista, eu sou um cara visionário. Se eu pegar uma coisa do zero, eu faço acontecer. Estratégia, NotIO, que é aquela conversa, eu consigo levar, só que eu sou um péssimo administrador financeiro. Então, o que eu fiz? Esse foi o maior erro meu. Entendi. Eu sei ganhar dinheiro, mas eu não sei administrar dinheiro. Eu tenho um milhão na conta e eu tô devendo R$100 pra você e não te pago. Eu esqueço. Sabe, eu não tenho controle, eu sou muito relaxado nas finanças. E a minha esposa é contadora. Quando eu casei com ela já era contadora. Quando eu quebrei, ela era contadora já. Ela não foi depois, ela era contadora. Como é que é aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, e eu deixei ela fora dos meus negócios. E eu quebrei. Pela minha ignorância, pela minha soberba, de achar que eu fazia tudo, eu era bom em tudo. Quando eu entendi que a gente sempre se completa. Legal. Você completa com um sócio, quando dá certo. Você se completa com a tua mulher, a tua esposa, com o teu filho. Você sempre se completa. Ninguém é completo. Sempre alguém vai te trazer somatória para você. E quando eu entendi, foi o maior erro eu tentar administrar. Então isso acontece com muitos empresários. Ele tem medo de deixar as finanças na mão da mulher, de um funcionário. Não estou dizendo que você tem que largar. Não, entendi. É o equilíbrio, né? Exato. Então, se não fosse a minha esposa contadora, eu deixaria as finanças na mão de alguém. Mas com controle. Sim. Com a supervisão minha. Mas assim, organiza aqui as contas, folha de pagamento, os compromissos com os fornecedores. Organiza isso pra mim. Eu não ia fazer, mesmo se não fosse a minha esposa, entende? Então, entendi. Esse foi o maior erro, foi eu tentar misturar meu CPF com o CNPJ e tentar fazer tudo. Legal. Eu vou pegar um gancho lá do início do programa com o que você acabou de falar agora. A gente comentou que muitas vezes a família não dá o apoio por proteção. E agora você comentou sobre não ter colocado a esposa na empresa. A pergunta que eu te faço: qual que é a importância da família hoje no sucesso de um empreendedor? Marcelo, eu falei para você que é uma importância muito grande. Inclusive, eu estou para gravar um material que eu vou falar sobre isso nas minhas palestras, que o sucesso de qualquer empresa, de qualquer empresário, começa na família. Porque nenhum empresário, quando ele se ele tem problema na família, se ele não está junto da família, ele não consegue produzir lá fora. Ele tem um problema. Então, a esposa, por mais que tem empresário que a esposa, ela resolveu cuidar da casa. Tá. E é um trabalho honroso. Sim. Porque ela está cuidando da casa. E tem pessoa por orgulho, fala, não, eu estou cuidando da casa, não dou satisfação para você, eu faço o que eu quero. É um erro muito grande. Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade diferente da nossa. A mulher, eu tenho o costume de dizer que o homem é a cabeça da casa, a mulher é o pescoço, o movimento o homem para onde quer. Entende? Porque tem o equilíbrio ali, né? Então a mulher, quando ela está de fora, porque a mulher, o homem, ele é muito uma coisa só, né? A mulher ela tem vários sentidos para o seu poder explicar. Não sou técnico nisso, mas são vários sentidos. Ela tem várias emoções. Então ela olha para uma pessoa, ela fala assim. Quando a mulher, ela fala assim... É o feeling, como a gente diz, né? Não confia nesse cara. Exatamente. E a gente, não, eu sei o que tô fazendo, você não sabe, mas vai na dela. Exato. Você tá implicando, não, porque é algo que eu diria, independente de religião, mas eu acho que o Criador, Deus, deu para nós. Exato. E para ela também. Então, se tem algum problema, vai perguntar pro Criador dela, para Deus, por que a mulher tem isso? Foi isso, são pessoas, nós somos muito racional, nós somos muito papo, a gente se doa muito, e a mulher, ela tem esse jeito de sensibilidade. Então, a mulher, mesmo que ela não participe dentro
dentro da empresa. Hoje a minha esposa ela é sócia dos meus negócios. Né? É porque eu sou inteligente, né? Boa. Mandou bem. Então ela é sócia do meu negócio. Mas se ela não fosse, chega em casa, conta pra esposa o que você está passando, as dificuldades. Um conselho dela, ela pode mudar tudo. A família, o apoio da família é tudo, porque a família, eu diria pra você que é a base. A família, antes da criação de tudo, é a família que é criada, sabe? Se a gente olha pra história da criação, independente da religião que a pessoa tem, porque cada um tem a sua crença, mas eu acredito nessa crença de um criador que criou. Eu também. E ele falou o seguinte, o homens, lá no livro milenar, diz assim, ele cria, diz assim, que domine. Então a gente nasceu para dominar, não para ser dominado, ser escravo. E é um imperativo, né? Imperativo, dominem. Ok? E ele fala assim, se junte uma mulher e vocês vão ser uma só carne, ou seja, família. Pô. Depois da família, aí vem tudo. Por trás de qualquer advogado com sucesso, empresário, cantor, qual for a profissão, tem uma família por trás. Isso é legal. E assim, outro dia, já faz um tempo, eu ouvi uma frase, o entender, quando a gente entende, a gente aprende, né? As pessoas têm o costume de falar assim, porque a mulher não pode ser submissa ao homem. Só que o conceito que as pessoas têm de submissão é a escrava. Só que elas não entendem a parte da etimologia da palavra, que submisso é ser a base de uma missão. Isso mesmo. Né? Então, quando a gente coloca a mulher como a base, cara, se não tiver base, você cai, você destrói. Então eu acho isso bem interessante quando os dois entendem isso. E assim, Marcelo, dentro da casa, eu gosto muito de família, que eu sou apaixonado por família, eu amo família. E assim, dentro da casa, se a mulher ela tiver com algum problema, se ela tiver cabisbaixo, ela afeta toda a casa, cara. Exato. A gente pode estar meio ali, o filho tá bem, todo mundo tá bem, mas se a mulher, cara, ela tiver... A mulher é muito... energia, entende? Então a mulher, se ela tá bem, você pode chegar em casa cansado do dia a dia, mas se a mulher tá bem pra te receber, tamo junto, vamos lá, ela apoia. Se a mulher, ela quiser, falar assim, eu sempre falo pras pessoas, se a mulher quiser falar assim pro marido, olha, você quer ficar rico? Quero. Daqui a 10 anos, nós vamos estar aqui milionário. Você pode escrever que vai estar milionário, cara. Exatamente. Porque a energia da mulher é diferente. Ela apoia, ela tá junto, sabe? Então é importante. Muitas pessoas acham que a mulher tem capacidade, sabe? Sobre e as mulheres têm uma capacidade muito, então uma coisa se completa, né? É muito sobre isso. E você falando da energia, voltando um pouquinho do aprendizado que você teve, quando você quebrou, existiu um abalo emocional muito forte e a sua esposa conseguiu recarregar esse lado emocional para hoje vocês serem quem vocês são? Sim, Marcelo. Quando a minha empresa, eu tenho alguns conteúdos que eu gravo e eu falo, nenhuma empresa ela quebra de um dia para a noite. Antes dela quebrar, ela dá sinal. Ela começa a dar algum sinal que ela tá ali com problema e não enxerga quem não quer. Então, quando a minha empresa começou a dar sinal para que ela estava entrando em uma falência, eu tentei ainda ser bonzão, e não fui, para tentar segurar. Bate no peito, né? Mas não deu para segurar. Quando chegou um ponto que eu falei para ela, falei, Van, não dá para segurar mais. A gente tem duas saídas. Nós vendemos a empresa, com o resto que sobrou, a gente pega esse dinheiro e vamos embora para outro lugar, para o interior de São Paulo. Ou a gente pega, vende e paga tudo que nós devemos. Funcionários, faz tudo, não deixa ninguém na mão. Ela falou assim, a segunda opção. Vende, paga, a gente sai sem nada. Marcelo, exatamente, eu saí sem nada. Por quê, Marcelo? Você pode perder tudo, mas a tua essência, a dignidade, tua inteligência, isso você não perde. Você começa novamente. Em algumas você vai começar novamente. Então foi um momento que eu saí. Então assim, é uma loucura. Muitos empresários, quando entram em falência, entram em desespero. Tem alguém que tira a sua própria vida, sim, porque acha que não vale a pena. Dúvida. Ou entra em alguma dependência química, ou dependência alcoólica, enfim, alguma coisa que ela vai fazer para suprir isso, porque é o desespero que o cara tem. Na honra do cara vai embora, tudo acaba. E eu peguei exatamente, eu nunca esqueço desse momento, Marcelo. Meu filho, ele tá comigo aqui no estúdio, vai fazer 21 anos agora.
Eu tinha em torno de uns 2 anos. A minha filha tinha uns 6 meses, hoje está uma moça com 19 anos. Vai fazer 19 anos agora em dezembro. E eu aluguei um caminhão. Peguei minhas coisas, coloquei dentro de um caminhão. Meus filhos foram na Bolé, que a gente perdeu o carro, perdeu tudo. E fomos pro interior de São Paulo. Cara, eu me senti não sei nada, mas a esposa estava do lado, cara. Filho do lado. E em nenhum momento ela falou, na grande maioria vai haver um ataque. Eu estou assim por sua causa, você não me ouviu. Essas palavras machuca, né? E ela termina de acabar com aquilo que está se dissolvendo. E a minha esposa está comigo. A minha esposa, ela é paulista. Eu sou um paulista meio a meio. Amo, mas eu nasci no Nordeste. Meu sangue é de lá. Mas a minha cultura, eu amo o meu Nordeste, mas eu amo essa cidade de São Paulo, estado de São Paulo, sou apaixonado. Fico bravo quem fala mal de São Paulo, cara. De todo estado, tá? Todo estado, fico bravo. E ela nunca teve contato com o interior e ela foi pro interior, uma cidade com 11 mil habitantes. Então foi um momento muito difícil mesmo, onde você perde amigos, nenhum amigo te liga, você não tem mais ninguém. Ou seja, todas as pessoas que estavam comigo desapareceram. Eu fiquei só. Mas a esposa estava do meu lado. É o que normalmente eu falo. Lavar a grelha ninguém quer. Mas todo mundo quer comer o churrasco e traz asinha e linguiça. Quer comer o filé mignon. Não é? É verdade. Pioro nessa situação. E, chefe, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua empresa hoje. Vamos falar do hoje pro futuro. O que ela faz, o que ela proporciona, qual é o crescimento, como é que tem essa base toda aí? Então, vamos lá. Se você me permitir, eu dou uma voltadinha só um pouco. Por favor. Construir. Quando acontece 2008 a falência, 2010 eu decido voltar para São Paulo novamente. Só que é o seguinte, Marcelo, eu entendi onde eu tinha errado. Porque quando você cai, você tem que dizer, por que eu caí? O que falhou? O sapato foi ruim, o chão estava ruim, por que eu caí? Então eu estudei porque eu entendi perfeitamente onde tinha sido meu fracasso. 2010 eu retorno, metade já do ano para São Paulo. Em 2011 eu começo novamente a minha empresa, abrindo a mesma atividade, no mesmo bairro, na mesma rua. Interessante. No mesmo bairro, na mesma rua. Começamos, voltei a administrar condomínio, que eu tenho uma empresa hoje que administra condomínios. Administra hoje mais de quase 60 condomínios em São Paulo, na Grande São Paulo. Então, uma empresa muito bem consolidada. Através dela veio até a imobiliária também, no mercado imobiliário, que eu também gosto muito desse ramo, dessa atividade. E também, como eu sou empreendedor, eu fui também para o comércio varejo, onde tenho lojas na área de produtos descartáveis para festa, toda essa parte de produtos descartáveis para o dia a dia, para as festas, essas coisas. Faço palestras para síndicos, faço formação de síndico profissional, cara, a mulher que quer se tornar um síndico profissional, que é uma profissão que paga bem, não precisa de faculdade, só precisa ter boa vontade, organização, fazer um curso e ser um síndico profissional. Que legal. Hoje um síndico, aí você ganha em São Paulo um condomínio de baixo padrão, popular, do governo, que é essas moradias do governo. 300 unidades, você chega a ter um faturamento de R$4.500. Nossa, é um bom salário. 300 apartamentos, R$4.500. Eu tenho várias alunas minhas que têm 3, 4 condomínios deste. Então você precisa de faculdade. Tem síndico ganhando mais do que advogado que estudou 5 anos. É verdade. Eu sou formado em Direito, fiquei 5 anos. Não segui a carreira no Direito, porque eu sou empresário. Entendi. Foi mais um conhecimento. Eu fiz Engenharia Civil também, não sigo a área. Foi mais um conhecimento. Mas então eu faço palestra para síndico, curso de formação de síndico, né? Então eu tenho esse ecossistema de empresa e eu estou sempre procurando abrir qual é o próximo negócio que eu vou fazer. Legal. E a palestra para o empresário também. Boa. Porque eu ensino aquilo que eu vi, evito para as pessoas não errar onde eu errei. E pegando isso, eu te pergunto, como é que eu vou fazer essa pergunta? Qual é o grande aprendizado que você trouxe para poder passar pro cliente, ou futuro síndico, ou na imobiliária, pessoal do futuro?
Ó, vamos lá, se a gente olhar para o empresário, a pessoa que quer abrir o seu próprio negócio, a pessoa que tem o seu negócio já instalado, primeiro ponto, tira o orgulho do coração. O orgulho mata. destrutivo. A gente não sabe nada, a gente sempre tem alguém que sabe mais do que nós. Exato. Sempre tem alguém que sabe mais do que nós. Então tira o orgulho do coração, aprenda com alguém, busque conhecimento, organize suas finanças e seja um cara humilde para ouvir as pessoas e buscar sempre a ajuda de alguém. Essa parada empresarial. A pessoa que quer ser um síndico profissional, a pessoa pergunta para mim, nos meus cursos que eu faço, a primeira pergunta você fez no começo, Elias, como tudo começou? Eu falo assim, como que eu faço? Primeira pergunta, como é que eu faço para me tornar um síndico? Primeira resposta para essa pessoa, goste de pessoas. Porque um síndico vai cuidar de quê, Marcelo? De pessoas. Exato. Porque o produto, se você abre uma loja de calçado, o produto é o calçado que você tem que ter um bom calçado, uma boa exposição e vender o teu produto. Qual é o produto que eu não posso chamar, só simplificando? Entendi. Condomínio é pessoas. Se a pessoa não gosta de pessoa, de relacionamento, não tem paciência, vai procurar outra coisa. Mas se a pessoa gosta de pessoas, de lá, porque cada um tem uma cabeça, tem um pensamento. Então é o seguinte, mas todo mundo dá trabalho. Cara, busca conhecimento, busca técnica. Tem muitas técnicas de você se brindar emocionalmente. Luiz Kindi, o amigo, ele é especialista em comportamento. Ele é busca conhecimento, brinda. Então, Marcelo, eu falo, pessoa, você gostou de pessoa? Qual o problema do condomínio? Não é pagar a conta, porque tem uma administradora que paga a conta. Não, é gostar de pessoas, porque são 300 famílias. E um condomínio tem muito mais, mas vamos pegar 300 pessoas. São 300 pessoas. Coloca aí, vamos colocar 3 por 3? Quase 1.000 aí, arredondando. Quase 1.000 pessoas com cultura diferente, pensamento diferente. Então, se o síndico ele não tiver um equilíbrio emocional, uma brindagem, para ouvir, para não trabalhar com coração, as pessoas trabalham com coração, Marcelo, é a pior coisa. Então, não trabalhe com coração, seja uma pessoa imparcial, e você vai viver bem. E você hoje tirar aí, vamos imaginar, eu não quero ganhar muito, eu quero ter muito trabalho, eu só quero ter 2 clientes de R$4.500. São R$9.000. Poxa. Não precisa de escritório, você vai de sua casa, visita 2 a 3 vezes por semana no condomínio, o resto você vai responder pelo WhatsApp. Um advogado, quando ele sai da faculdade, pega a OAB dele, ele vai trabalhar em um escritório para ganhar R$3.500 a R$4.000 iniciando. Tem advogado hoje que estão 10 anos de carreira, uma boa profissão, sim, mas hoje muitas vezes não ganha 10 mil por mês. É bem então, isso. Assim, e o síndico você precisa, boa vontade, gostar de pessoas, buscar conhecimento e ser organizado. E uma coisa que eu vou fazer uma pergunta particular, e como se lida com isso? A sociedade como um todo, infelizmente, ela generaliza e coloca rótulos em algumas situações, né? Então, generalizando. O pastor é isso, o padre é aquilo, o político é isso, o síndico é isso, e começa a rotular uma carga emocional negativa que muitas vezes, você pegar as pessoas que conversam e falam, fulano de tal é síndico, já vem o lado negativo, falando, porque faz isso, porque faz aquilo, e é isso que você falou. Muitas vezes, se a pessoa não tiver o controle de lidar com pessoas, vai ter os embates. Se não tiver a transparência, os embates vão acontecer. Faz sentido ou eu tô viajando nisso? Faz muito sentido. É sobre essa questão... Que eu gosto de desmistificar, chefe. Isso. Pastor, padre, político, policial, boa, né? Esqueci. Sempre as profissões que são as belas profissões. Exato. Mas negativa por causa de alguns. É sobre isso. Por causa de alguns, você é negativa. Então, quando você olha para a figura de um policial, poxa, policial corrupto? Não, cara. Foi alguém que foi corrupto, se sujou. Exato. Ali. O padre, todo padre é pedófilo. Não, cara. Tem padres aí honrosos. Exatamente. Pastor que tira o dinheiro das... Não, tem pastores que cuidam da vida pelas pessoas. É sobre isso. Mas não pega, porque a pessoa só pega o negativo das pessoas. O síndico é a mesma coisa. Quando olha pro síndico, ladrão. Síndico, desvia dinheiro. Mostra o contrário disso. Como você vai mostrar o contrário? Primeiro, um dos requisitos. Transparência. É isso. Ok? Quando você tem transparência, o síndico, por exemplo, eu sempre falo nas minhas mentorias por síndico, eu vejo tanto síndico, cara, quebrando a cabeça, falando, cara, então que resolver o teu problema. Qual é o seu problema? Você vai, Marcelo, só para entender, eu tenho toda essa minha vida que eu tenho nos negócios, e eu falei, eu ensino sobre quer ser síndico, como se formar um síndico e tal.
Falou, cara, mas eu não vivo síndico. Sabe o que eu fiz, Marcelo? Legal. Uma loucura. Eu falei assim, eu vou ser síndico de 3 condomínios. Só para mim experimentar do que eu falo é a verdade. Então, é tão simples. Eu tenho um condomínio que ele estava com problema no portão. Portão já antigo, é aquele portão que sobe, e estava sempre quebrando. E o pessoal, não, o portão está quebrando e tal. Eu falei assim, gente, o que vocês querem que eu faça? Troca o portão. Perfeito. Fui lá, peguei 2 orçamentos, coloquei lá no grupo, falei, pessoal, alguém tem mais orçamentos para colocar? Por favor, Legal. mande orçamento para mim. Olha, não, isso aqui tal, isso aqui, não, o seu tal melhor, beleza? Esse mesmo? Você entende, mas você dá oportunidade. Trabalhar em equipe, né? Mas tem síndico, qual os maiores erros do síndico? O maior erro do síndico. Ele tem as empresas de estimação dele, ele não deixa o morador participar, porque um condomínio, como eu falo de empresa, condomínio também é uma empresa. Exato. O condomínio, eu trato com empresa onde tem 2, 3 sócios. O condomínio tem 300 sócios. Se é 300 apartamentos, é 300 sócios. O que é um condomínio? A palavra no original significa domínio de várias coisas, de várias pessoas. É um domínio. Então, você mora no condomínio, eu moro no condomínio, minha esposa, meus filhos, nós somos sócios desse condomínio. Por que eu tenho que decidir sozinho? Exato. Por que eu não dou oportunidade para o meu sócio, você também, um condômino, Marcelo? Precisamos trocar um portão. Você conhece alguém? Então, o problema do síndico, Marcelo, é fácil de resolver. Mas o síndico não, ele quer a empresa dele, não dá oportunidade para os moradores. Isso cria um problema. O morador não sente participante. E agora eu vou criticar o condômino. Sabe por quê? Sim. Eu tenho um apartamento em São Paulo e hoje eu moro de aluguel aqui em Jundiaí. Eu moro num condomínio que são 16 torres com 4 apartamentos por andar, sim, 12 andares. É uma cidade aquilo. E existem milhares de desafios para serem resolvidos. Só o que eu critico, e eu sou um cara que eu sou muito... se esse centavo é seu, é seu. Sim. Se eu tô errado, eu peço desculpa e assim vai. O que eu vejo, eu parei de discutir e brigar por algo que não era meu, que não é meu, porque eu sou inquilino, e eu fico fulo da vida com os proprietários que não comparecem nas reuniões, não dão os votos, não participam, e depois ficam criticando, porque o portão tá quebrado, porque o elevador não funciona. Pô, na hora que você tem a voz para participar ali, você prefere ver, sei lá, o jogo do Corinthians, você prefere ver a novela, e não é participativo. Então, eu gosto muito do equilíbrio. O que você falou, a transparência do síndico é importante, mas o interesse do proprietário para o bem, pelo menos a minha opinião sobre isso, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo. Tem gente no condomínio lá que não sabia nem que tinha reunião, chefe. Então, criticar a profissão do outro é muito fácil, mas você tem que estar ali ativo para saber o que está acontecendo, né? Então, eu não sei se eu estou pensando errado, mas o proprietário, ele tem que saber o que está acontecendo. Marcelo, a questão do síndico é o que acontece. O síndico, ele é o divisor. Dentro da minha experiência de 23 anos nesse mercado condominial, de hoje de formação de mais de 300 e poucos síndicos formados, hoje diretamente mais de 50 síndicos que eu lido no dia a dia, que faz parte do grupo da minha empresa onde eu administro essas pessoas. O que acontece? Tem vários condomínios que a participação dos moradores é loucura, mas isso se prova. Se as pessoas quiserem, podem na minha rede social ver as fotos. 90% da participação do morador em alguns condomínios. Por que tem essa participação? Porque o síndico, ele dá abertura. Então o síndico é o divisor. Ele dá essa abertura. Então o morador, isso é uma cultura nossa. Eu vou falar do meu país. Legal, brasileiro, é uma cultura nossa. Porque assim, as pessoas, ela não é como antigamente nos nossos pais, que brigava pelos seus direitos. Hoje ela percebe uma resistência. Eu tô bem,
Eu prefiro falar mal de você depois do que ir lá pôr a minha cara. É sobre isso. Você entende? Entendi que a pessoa... Tipo assim... mas porque o Marcelo é um síndico e o Marcelo... Não, eu vou brigar pelo meu direito. Eu vou olhar na cara do Marcelo na Assembleia, eu vou tentar e vou falar... não, Marcelo não dá abertura, Marcelo é assim e tal, já tem a turminha dele. Aí isso aqui é o que? É omissão, ser covarde, ser omisso. Aí prefere ficar depois nas rodinhas falando mal do síndico. Exatamente. Então, assim, o síndico não dá abertura e o morador... Os dois lados estão errados. Os dois lados. Exato. Isso tem muitas vezes é covardia. Eu prefiro ficar na minha casa do que brigar pelo meu direito, né? Isso acontece, é uma cultura que hoje está se perdendo, a nossa boa cultura se perdeu, e uma nova cultura. Por exemplo, quando eu vejo as pessoas, né, não vou falar em hipótese alguma de política, mas só para você entender. Sim, sim. Quando eu vejo as pessoas reclamando do político que está no poder, seja qual for a época, por exemplo, da última eleição para presidente da República, 30 milhões de pessoas não votaram. Podia ter decidido para qualquer um dos lados e para quem da terceira via e quarta via, o que for. Sobre isso. Mas por que não foram? Deixa resolver. Aí a meia dúzia vai lá, vota, então aceita quietinho. Então eu prefiro ficar reclamando do governo. O governo não presta, tal. E nas eleições, o que é que você faz, cara? Você me fez lembrar, não sei se você chegou a ver, uma propaganda do Burger King, que ele tava com uma urna, né? E chegava e falava assim... Vote no seu candidato, mas assim, fictício. Sim. E ganhe um lanche. Todo mundo que votava em branco ganhava um lanche, que era o pão e uma cebola. Aí quando o cara abria, eu falei assim, mas você não falou que era um lanche? Se você votou em branco, me dá o direito a colocar o recheio que eu quiser. Perfeito. Cara, eu achei isso incrível. E é bem isso que você tá falando. O que eu vejo você não gosta do lado A, não vai votar no B, vota no C. Vota no C. Tenta, pelo menos, mudar o questionamento. O grande problema que eu vejo nas pessoas, em tudo, é que elas estão brigando pelo CPF. Justamente. E não pelo que tá... fulano de tal... roubou aqui, fulano de tal roubou lá, os dois lados. Não, tá. Se eu sou desse aqui, deixa roubar. Se eu sou do outro, tem que ser preso. Mas a ação é o roubo, não é o CPF. E é isso que acontece. Então as pessoas elas estão no momento, que aí entra na parte do síndico também, que elas não estão conseguindo dar a opinião de uma forma racional. Ele simplesmente fala assim, se fulano tá falando, eu concordo. Eu não fui na Assembleia, mas ele falou. E às vezes tem uma rivalidade ali entre os dois que complica. Verdade. E se as pessoas entendessem a falta de conhecimento, vamos voltar um pouquinho lá atrás do início da criação de tudo, o homem nasceu para dominar. Eu falo no contexto homem e mulher, nasceram para dominar. Então a força está na mão do povo. Nós podemos mudar uma história de um condomínio que é uma cidade tão pequena. Exato. Nós podemos mudar uma história de uma cidade como São Paulo, como qualquer outra cidade. Nós podemos mudar o destino do Brasil. Mas as pessoas trabalham no individualismo. Então a cultura deixa eu reclamar. Exato. Mas tem um cara bom ali. Cara, então vamos todo mundo pra esse cara que você... mas ele não tem chance de ganhar. Exato. Sabe? Então, aí eu vou pros dois. Olha o nível. Qual é o menos pior? Olha aquilo. Menos pior? Então, assim, isso, a cultura da pessoa... Polarizou também de uma tal forma. Aí se aplica em qualquer lugar. Aplica na política, no síndico, na vida profissional, em qualquer lugar. As pessoas têm o poder na mão, poderiam decidir, mas fica o quê? Escravo da situação. E vou um pouquinho além disso. Existem situações, falando de governo, falando de um condomínio, que você não pode nem com respeito dar a sua opinião sobre aquilo que você pensa. Porque vira qualquer xisofobia, vira mimisice, vira um monte de coisa. E aí entra isso que a gente acabou de falar. A pessoa prefere ser omissa a ter dor de cabeça. Porque ela não pode falar o que ela realmente pensa. E tem outros lados que querem colocar a goela abaixo algo que para outras pessoas não faz sentido. E aí começa essa divisão de país, divisão de futebol, de política, de tudo. E se você, religião. E se você falar, você está num cara chato. Exato. Então as pessoas, quando eu vou participar, Marcelo, eu participei
nesse tempo todo aí no mercado, há 23 anos, de mais de 12 mil assembleias de condomínio. 12 mil assembleias. E nas assembleias de condomínio... É assembleia, hein, chefe? Muita assembleia. E nas assembleias, eu vejo assim... É a réplica do nosso país estar dentro de um condomínio. Exato. Porque eu falo que um condomínio, ele é um microestado, uma microcidade. Se o morador, alguém tem uma ideia diferente que diverge contra a manada, a maioria, você é o crítico, você é o chato. As pessoas, muitas das vezes, sufocam. Constrange as pessoas que falam a verdade. Gente, todo mundo tem o direito de falar. Não importa se o voto vencido, mas deixa a pessoa falar, deixa expressar, respeite. Então, o que está faltando é isso. Então, as pessoas... E acontece isso. Então, Marcelo, quem realmente sai dessa bolha onde você consegue sobreviver? Exato. Porque os empresários, hoje, dos empresários bem mais sucedidos, seja ele pequeno, porque o sucesso não é o milhões na conta. Você pode ser um microempreendedor, mas você é bem sucedido se você paga as suas contas, você cuida da tua família. É bem gera resultado, exato. Por quê? Ele saiu fora da bolha. Então ele é uma pessoa que ele fala assim, eu falo quando eu preciso falar, eu aprovo quando preciso aprovar, e eu não estou vinculado a ninguém, eu tenho a minha independência, né? É isso. É que nem a gente acabou saindo um pouquinho do assunto, mas é o mesmo. A gente acabou de sair da Copa do Mundo. Quando foi jogar Brasil e Japão, teve um jogador japonês que falou que o Brasil não era mais o mesmo. Que alguns jogadores não tinham expressão. Cara, ele só falou a verdade. É só a gente ver resultados que vêm acontecendo nos últimos anos no futebol brasileiro. E todo mundo meteu o pau no japonês. Sim. Só que assim, quando a gente escuta uma realidade, a gente tem que absorver e falar assim, opa, onde que eu tenho que melhorar? Onde eu tenho que corrigir? E não bater no cara. É mais ou menos o que acontece. E porque as pessoas, primeiro ponto, alguém não gosta de ser exposto aos seus defeitos, o outro não gosta de receber a crítica. E na verdade são as críticas que são construtivas para você. Então, quando as pessoas me criticam de alguma forma, eu olho para esse lado. Essa crítica, o que ela tem para mim? Eu vou fazer uma análise dela. Exato. Eu não vou rejeitar. Porque o que faz você... Alguém tá olhando de outro ângulo. Justamente. O que vai você continuar no erro? Quando você ignora uma crítica. Alguém falar para mim, por exemplo, eu era um cara, Marcelo, que eu diria para você que uma das coisas que levou muito à falência, né, colaborou para isso também, eu era um cara um pouco arrogante. Eu era um cara meio prepotente, eu não gostava de ouvir muitas pessoas. Eu só conversava com quem me interessava. Se a conversa é boa, eu tô junto. Se não tô boa, eu não vou perder meu tempo. E alguém falava pra mim, você é um cara que não dá atenção, você é um cara... Minha esposa é uma das pessoas que falava, você precisa dar mais atenção pras pessoas. Você precisa de não respeitar. Não pode ser um senhorzinho, uma senhorinha. E eu fui pensando, poxa, se todo mundo tá falando isso, será que não é verdade, cara? E quando eu olhei, eu era esse cara. Quando muita gente fala, né? Eu era esse cara, entende? Que hoje eu vivo a vida muito melhor, sou muito mais feliz no mundo que eu sou, o que eu tenho, o que eu possuo, de eu cumprimentar um catador de reciclagem na rua, de pegar na mão de um grande empresário. Pra mim é igual. Eu trato pessoas, todo mundo igual. Todo mundo é gente. Legal. O dinheiro são apenas acessórios que a gente tem. Somos roupas, né? São roupas que não assim, alguém tá com jaqueta, outro não tá. Alguém tem uma calça, outro tá de bermuda, é acessório. Porque quando a gente perde, a gente vê que todo mundo é igual. E eu aprendi, então a crítica foi muito bom pra mim. Então hoje é uma loucura quando as pessoas falam assim, o que você traz da falência, do que você viveu? Eu falei, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi eu quebrar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi alguém me criticar. Porque foi através dessas críticas que eu olhei pra mim, isso vai mudar muito, cara. Entendeu? E pra mudar muito, ainda eu tive que fazer um experimento ainda, que eu queria experimentar, e foi o conchavo mesmo de tudo. Que eu achei que eu já tava bom, cara, e eu acredito muito nisso, Marcelo, eu acredito muito no destino, cara, e muitas das vezes no que Deus, cara, o Criador tem pra vida de cada pessoa, cara, sabe? E eu me candidatei a deputado estadual em 2018, e ali foi o ápice, cara, de mudança na minha vida. E eu não ganhei as eleições, mas eu disse, valeu a pena eu ter entrado nesse negócio, cara. E hoje eu tô fugindo de política porque eu sou empresário, então eu não quero mais me mover. Legal. Eu quero meus negócios. Mas foi bom,
Porque quando eu comecei a ir pro campo, cara, eu comecei para as comunidades, eu comecei para tudo que é lugar. E quem vinha me abraçar, cara? Eram os mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, era a senhorinha, era o senhorzinho. E eu aprendi que, poxa, todo mundo é gente, cara. Gente não é nada, pô. Se tem um pouquinho mais ou menos, tá? Pô, todo mundo é igual, cara. Então eu aprendi a amar as pessoas, independente do nível financeiro. Eu trato todo mundo igual. Se tem um ricão lá, cara, desculpa, eu não vou ficar batendo continência pra essa pessoa. Eu sempre falo para as pessoas nas minhas palestras, põe isso. Você, como um empreendedor, você pode ser um cara que tem uma lojinha na rua, lá, um barraquinho, uma barraquinha lá para vender roupa. Você é igual ao dono das maiores empresas de varejo do mercado, cara. Você é maior, você é igual. Sabe por quê? Porque o maior empresário que tem, ele é uma pessoa, ele é gente, é igual, cara. Entendeu? Então não é o que eu tenho que vai me diferenciar das pessoas, entende? Então, assim, quando a gente tem esse olhar, você começa a ser. As coisas começam a mudar pra você. Entendeu? Então, o seu olhar, você muda a sua visão e a gente todo mundo é igual e cada um tem a sua opinião, tem que ser respeitada. Chefe, a gente está quase chegando ao final do nosso programa e eu anotei aqui o nome da sua palestra, eu achei interessante. Queria que você falasse sobre ela. Blindagem antifalência. O que significa esse termo? Como no início eu falei desse nosso bate-papo, que toda empresa, antes dela falir, ela dá sinal. Nenhuma empresa vai falir de dia para noite. Eu tô hoje bem, amanhã eu quebrei. Por mais que tenha um problema na economia, por mais que tenha um desequilíbrio talvez no mercado, ela não quebra de um dia para noite. Ela dá sinal. Em algum momento ela deu sinal e passou desapercebida. Então, quando a empresa ela entra nessa questão da falência, ela deu sinal, foi ignorado. Qual que é brindar para que isso não ocorra, né? Então, o empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, ele precisa ter a responsabilidade dos seus custos que ele tem nessa operação dele. Ele precisa saber o seu faturamento. Ele precisa ter definido um prolabore para ele, independente do faturamento. Ele precisa ter reserva de caixa. Porque se vem uma crise, quem é um vendedor, quem trabalha com produtos, qualquer uma crise que ocorra, se você não tem uma reserva, a falência é certa. Porque se você trabalhar no 0 a 0, qualquer desequilíbrio você vai ter problema. Exato. A pandemia quebrou muita gente, mas não foi a pandemia que quebrou. O que quebrou na pandemia, porque as empresas não estavam preparadas para essa pandemia. É sobre isso. Não tinha caixa para isso. Então essa blindagem é você ter uma organização, você ter uma visão ampla dos seus negócios, você ter uma separação primordial do CNPJ, CPF, separe isso, planilhe, enxerga seja um cara futurista, olhe lá na frente, não só olhe hoje. Eu faturei tanto, mas seja um cara futurista. O que eu preciso fazer para o meu negócio crescer mais? O que eu preciso aumentar? Quando você brinda isso, você pode passar por uma crise, você se sustenta. Você pode passar por um desequilíbrio na balança comercial, no mercado. Você pode passar por uma transição de governo. Mas a cultura das pessoas eu faturei hoje 500 mil, o cara quer andar no melhor carrão, o cara quer gastar dinheiro à vontade, viajar para fora do país, deixar o dólar lá para o Trump lá, né? Enfim. Vive como se amanhã não existisse. Essa empresa, qualquer empresa, Marcelo, ela tem um compromisso mensal, independente de vender ou não vender. Então a blindagem é isso. Eu ensino as pessoas a ter uma organização financeira dos seus negócios, se blindar, se precaver. Sempre trabalhe com caixa, porque se você não vendeu, você tem dinheiro para pagar seus funcionários, porque as empresas são assim. Ela trabalha no 0 a 0. Quando ela não fatura, quem que sofre primeiro, Marcelo? É os funcionários. Exato. Poxa, o cara trabalha o mês todo, o cara recebe um salário para pagar seu aluguel, fazer sua compra, ter o seu compromisso, deixa o cara sem pagar. Tem muita família envolvida por trás. Esse cara vai ficar desgostoso, não vai produzir mais, então vira uma cadeia. Então a palestra é blindar, é você colocar essas travas, essa proteção para que você não seja surpreendido por nenhum desequilíbrio no mercado. Show. Chefe, se você pudesse deixar um recado pro Elias do passado, que teve vários aprendizados, que recado você daria para ele? O recado que eu daria para o Elias do passado escute mais, né? Você não é bom em tudo, a gente se completa, sempre alguém é melhor do que você em alguma coisa. Então seria o meu conselho, escutar, ter a consciência que a gente não é 100% suficiente, sempre nos completamos com alguém, e assim é que é a graça da vida. Perfeito. E eu vou quebrar um protocolo aqui no programa, e acho que você falou muito sobre sua esposa, e eu queria que você deixasse um recado para ela, olhando para aquela câmera,
para que fique registrado, para ela entender a base. Porque eu lembro que quando você falou dos seus filhos, deu uma impressão minha, uma leve marejada nos olhos, do tipo, foi difícil como homem, mas eu tinha uma base ali. Queria que você deixasse um recado para ela, pode ser? Sim, a minha esposa, cara, eu falo pra você, eu tenho orgulho da minha esposa, Vanessa Chaga, uma pessoa com 1,50 m alguma coisa, mas com um potencial, com inteligência. Ela é meu equilíbrio, né? Hoje ela é uma pessoa investidora, ela pensa mais do que eu em investimento, algo que eu fazia agora. Ela sabe o momento de nós fazermos qualquer tipo de negócio, porque tem marido que vai comprar um carro, trocar de carro, fazer alguma coisa, não consulta a esposa. Hoje não, eu consulto a minha esposa, que ela cuida das finanças da empresa, e ela é minha base, ela é o equilíbrio, e ela passou por tudo que nós passamos e estava do meu lado, acreditando em mim. 2 vezes ela acreditou em mim. Quando ela me conheceu, eu estava começando um negócio. Quando eu quebrei, ela permaneceu do meu lado. E hoje nós estamos vivendo na melhor fase da nossa vida. Maravilha. Mestre, a gente está chegando ao final do programa. Tem um quadro aqui que a gente fala assim, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Caso não, queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, para que as pessoas possam falar contigo. Marcelo, uma das perguntas que eu gostaria de falar rapidamente tem muita gente boa, tem muita gente com capacidade, mas tem medo de empreender, porque está escravo da CLT. Então, qual o recado que eu dou para essa pessoa que deseja começar um negócio, mas tem um compromisso, a gente tem que ser justo. Talvez tenha um aluguel, talvez tenha uma prestação, tem filho, tem família, e eu não quero que ninguém seja um aventureiro. Mas comece a planejar, estudar sobre o que você vai fazer, o local, seu produto, sua concorrência. Se você puder administrar os dois, faça isso. Comece, depois você pode fazer uma transição e 100% ser dono do seu próprio negócio. Perfeito. Suas considerações finais, seus contatos, redes sociais. Eu quero primeiro agradecer por esse momento que passamos aqui, cara. É muito bom. Tu é um bom entrevistador. Obrigado. Tá? Você vai ser grande como qualquer outro podcast que tem. Você já é grande, vai crescer mais ainda. Você pode ser. Amém. Você está pronto para entrevistar qualquer pessoa que está nessa mesa aqui. Obrigado pelo convite, pela confiança. E o meu contato, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, né? eliassantos.oficial. Meu telefone é o 11 9 8218 1598. Então, se as pessoas quiserem ter um conselheiro para aconselhar, para ajudar, querer ter uma mentoria, querer convidar para fazer uma palestra na cidade, ou fazer um curso para síndico. E o mais importante, Marcelo, que a minha missão não é só faturar, não é só fazer dinheiro. Eu faço várias palestras quando eu vejo necessidade de forma gratuita. Se as pessoas quiserem, vou estudar o caso, posso fazer. Legal. Posso dar curso 100%, que eu faço curso. Inclusive, sábado vai ter um curso para síndico. Eu abri 20 vagas totalmente gratuitas, sem pagar nada, para ajudar 20 pessoas a se tornar síndico profissional. Então, assim, o dinheiro, ele é bom, mas não é tudo. É a consequência de um trabalho bem feito, Justamente. Né? Maravilha. Então, a melhor coisa é semear. E quando você semeia, você colhe junto. Perfeito. Mestre, gratidão mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Maravilha. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais exemplares assim como o Elias. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.